Falar sobre a Casa Pontal é muito especial para mim, já que eu passei grande parte da minha adolescência em Taps, essa cidade que reserva grande parte dos meus melhores amigos, dos meus padrinhos de casamento. Muitas lembranças sensacionais aconteceram nessa cidade e quando o Wagner e a Fernanda me chamaram para fazer um projeto aqui nesse local, realmente foi muito especial porque toda a relação que eu tenho com a Lagoa dos Patos, a relação que eu tenho com a cidade, uma casa em 4 lotes, realmente era um desafio muito legal e eu acredito que a gente conseguiu completar esse desafio de forma exemplar, já que eles estão utilizando a casa de maneira muito legal, recebem os amigos, até os filhos receberem os amigos remete muito ao que eu tinha aqui na época que eu morei nessa cidade. Então, realmente esse projeto tem um significado muito especial, além de uma arquitetura contemporânea de primeira linha, que é o que a gente ama fazer. Nós já julgávamos que nós morávamos na casa ideal para nós. Só que então nós nos apaixonamos por esse lote aqui nesse bairro. Nós decidimos que os nossos filhos deveriam viver aqui nessa região. E aí então a gente idealizou, é aqui que a gente vai construir a casa dos nossos sonhos. A nossa ideia era fazer uma casa parecida, porque nós já éramos felizes naquela casa. Quando surgiu a ideia, não, vamos em busca do nosso projeto ideal, da nossa melhor versão. E essa casa ela está muito próxima à lagoa, são 4 lotes, onde obviamente que a grande inspiração era que a gente pudesse ter vários elementos dessa casa fazendo sentido com a Lagoa dos Patos. Então a gente tem esse grande volume que está todo aberto para frente também, e o principal é a suíte master no segundo pavimento, que tem a vista tanto do nascer do sol quanto do nascer da lua, que realmente é espetacular aqui. Já conhecíamos o Cadu, né? Inclusive da infância. Ele já era um arquiteto referência para nós. E aí, com as redes sociais, a Mairesse foi ficando cada vez mais presente para nós. Foi aí, então, que nós nos lembramos dele e tivemos a certeza, né? Vamos fazer com a Mairesse. Aí tivemos a primeira reunião e ali ele nos apresentou, né? O projeto dele, a ideia da Mairesse, o estilo Mairesse. E ali, então, a gente se apaixonou e pensamos, não, é assim que a gente idealiza, é assim que a gente quer e vamos concretizar isso, né? Então, são projetos assim muito robustos, os pavimentos, a volumetria nos apaixona e como o projeto não tem muita manutenção, nos identificamos muito com o projeto porque são casas fluídas, onde o gourmet socializa muito, uma casa ampla, mas onde todas as peças são usadas. Os clientes trouxeram a ideia de utilizar bastante o concreto aparente, que obviamente já seria um ponto de partida dos projetos. Porém, aqui eu quis ter a mistura clássica do concreto, da pedra natural e dos ripados e adicionei um grande volume todo branco que desse destaque tanto para a volumetria quanto apontasse também diretamente para a lagoa, mostrando realmente a importância da lagoa para o projeto. Uma das questões importantes de toda essa execução foi que no momento em que estava se decidindo a parte da mão de obra, o Wagner, proprietário, trouxe o Fernandinho, um consultor muito querido e que no primeiro momento mostrou que não tinha experiência com concreto aparente e no final das contas a gente acabou fazendo, obviamente, o acompanhamento técnico, esteve presente em vários momentos e o Fernandinho acabou se tornando o empreiteiro, talvez que tenha um dos concretos aparentes mais bonitos da Mairesse Arquitetura. Realmente o concreto ficou impecável e a gente tem muito orgulho tanto do acompanhamento junto aos clientes, que foi realmente muito tranquilo, foi uma obra razoavelmente longa, mas com muita dedicação de todas, dedicação dos clientes, dedicação da equipe da Mairesse, dedicação do próprio Fernandinho e da equipe dele, e o resultado é esse que a gente está vendo, uma casa super bem executada, num lugar incrível e que realmente traz muito orgulho pra gente. Aqui cada cantinho tem uma história onde a gente pode olhar, lembrar do projeto, lembrar de como foi idealizado. Desde o início nós nos apaixonamos pelos elementos, são elementos fortes e ao mesmo tempo sofisticados e que não nos dão manutenção futura. Então isso para nós foi primordial, escolher a Mairesse, principalmente no quesito de execução da Mairesse, o acompanhamento que a Mairesse nos ofereceu e o detalhamento também fez toda a diferença. A ideia de realmente ter um volume mais horizontal aqui no térreo e que a gente pudesse realmente trazer tanto essa parte frontal com um deck, um jardim muito legal para que fizesse realmente o acesso principal da casa na rua principal, mas também era muito importante que existisse essa conexão com a parte externa. Então a gente tem um balanço externo que abre para todo esse jardim e essa conexão entre a frente e os fundos. O gourmet, o jantar e o estar principal da casa, estando no meio disso tudo, realmente transforma esse projeto num projeto muito bom de usar, tanto em família quanto em amigos.
Um dos pontos importantes quando as casas têm 2 pavimentos sempre é a escada, né? É um elemento que traz uma elegância para o projeto e aqui não poderia ser diferente. Aqui a ideia foi criar uma escada linear com uma grande zenital para que a gente pudesse realmente trazer essa luz natural. E o segundo pavimento ele é muito importante porque ele é apenas para a família, né? A gente tem a suíte master e as 2 suítes dos filhos apenas. E foi criado um corredor super amplo com a entrada dessa luz natural, uma lareira, realmente para criar essa sala de estar íntimo para que as crianças pudessem realmente jogar videogame, receber alguns amigos e transformar esse segundo pavimento numa questão bem íntima que pudesse realmente ser utilizado no dia a dia de forma bem efetiva, assim. E hoje, então, nós julgamos que a nossa casa foi concretizada de forma fidedigna às imagens que a Mairesse nos apresentou desde o início do projeto. Nós nos pegamos muitas vezes observando a casa e pensando, meu Deus, ficou idêntica. Ou às vezes até mais bonita, né? Porque durante o projeto, com a execução, vai surgindo ideias, a Mairesse vai tendo ideias junto com as nossas e a gente vai alterando e deixando o projeto cada vez mais à nossa cara. Durante a execução da nossa casa, foi primordial a atenção da Mairesse na nossa relação com cada fornecedor, a contar ainda que a Mairesse tem os melhores fornecedores. O mais importante era aqui tirar realmente partido da questão do sol, né? A gente tem a fachada principal para leste, os quartos todos para norte e a fachada de fundos todo para oeste. Dessa forma, a gente conseguiu trazer muita luz natural, pegar várias ambiências e o principal, né? Trazer aqui para o verão essas 2 grandes esquadrias que a gente consegue abri-las e ter realmente muita ventilação cruzada, que é um ponto importante, já que a gente está na beira da lagoa, tem sempre uma brisa, isso é muito importante para este projeto. Outros detalhes importantes, obviamente as esquadrias de alto desempenho, as placas fotovoltaicas, a própria zenital na escada trazendo essa luz natural, esse conforto, as lareiras de alto desempenho, são todos detalhes que realmente trazem na parte de conforto térmico e visual para casa, realmente a casa chega num outro nível. Na minha opinião, o grande destaque da arquitetura da Casa Pontal é realmente esse grande volume de concreto aparente super horizontal que a gente tem como base e esse volume na transversal, todo branco, realmente apontando em direção à lagoa, mostra realmente a intenção de ter uma casa toda horizontal, com amplas janelas e um volume superior, realmente demonstrando a importância da lagoa para o projeto. E hoje, a sensação que nós temos com a casa concretizada é a sensação de felicidade. A gente está aqui, a gente consegue observar nossos filhos aproveitando a casa, aproveitando, recebendo os amigos, podendo circular livremente no pátio, que ficou maravilhoso, nas nossas varandas, e eles realizados. E o quarto deles, eles são apaixonados pelos quartos deles. Quarto esses que eu sou muito grata ao Cadu, que nos trouxe desde o briefing, né? Não, hoje em dia não se faz mais quartos, hoje em dia se fazem suítes. Porque hoje em dia tu tem uma família, tu quer receber o teu filho, que hoje é criança, até a vida adulta, onde ele for ter a família dele, ele vai ter o quarto dele, vai ter a suíte dele, o espaço dele. Então, assim foi projetada a nossa casa, que é para receber os nossos filhos durante toda a vida. E é assim que a gente imagina. E hoje, então, a gente tem essa sensação maravilhosa de vê-los aqui e cada vez mais a gente quer tê-los aqui presentes, juntamente com seus amigos, né? Recebê-los também. E a ideia inicial sempre foi essa, fazer uma casa para a família amadurecer dentro dela. No processo de imaginar esse projeto e como seria, né, realmente o resultado desse projeto, foi muito legal eu ter projetado um pouco da minha adolescência em Tapes, da forma que eu utilizava a minha casa aqui junto com meus amigos, a minha adolescência, enfim. E eu imaginava que, como uma casa de interior, ela tem esse conceito de receber muitos amigos, imaginando os próprios filhos dos proprietários utilizando essa casa com os amigos deles. Então, eu chegar agora aqui e conversar com a Fernanda e ela comentar sobre o aniversário do Henrico, que eu tinha 40 amigos aqui correndo para cima e para baixo na casa, sabendo que eles utilizam muito esse espaço com os amigos, é muito importante para mim. Amigos que vêm de outras cidades e dormem aqui na área íntima, então essa conexão era muito do que eu projetei, como imaginando que eles usariam a casa, e no final das contas é realmente isso que acontece. Isso traz realmente uma satisfação muito grande, o projeto é muito bacana, uma arquitetura muito legal, um lugar especial, tanto para eles quanto para mim também, e esse resultado realmente me deixa muito feliz.